Eu queria chamar aqui na frente os pastores Shane e a Michele, que hoje são os nossos convidados, e Deus vai usá-los de uma maneira extraordinária. Preste bastante atenção, vai valer a pena ter saído de casa, porque você está cuidando do teu patrimônio principal. Agora eu entrego a eles a palavra, eles são da casa, que Deus use poderosamente vocês. Obrigado. Nos sentimos em casa. Obrigado, pastor. Convidado para falar sobre casamento. Nós nos sentimos, tem alguns sentimentos que vêm junto, né? O primeiro é gratidão. São 31 anos de casado, né? E temos ainda nossas batalhas. Recentemente, né, a Michele tem colocado as mãos frias nas minhas costas. E às vezes os pés frios nas minhas costas. Então temos batalhas, né? Não sei se acontece isso na tua casa. Eu, por natureza, sou mais calorento, eu sou mais quente, né? Então, ele é o aquecedor humano, gente. Ele é olha, muito calor. Às muito vezes é uma batalha mesmo quando estamos ali quase dormindo e vem aquelas mãos geladas nas costas. Então, ainda temos desafios, mas eu me submeto. Michele, eu posso aquecer tuas mãos e os pés, mas é melhor não no meio das costas, né? Isso é difícil. Isso já é difícil, mas podia botar assim atrás aqui onde não dói tanto. Shane é uma pessoa extremamente corajosa e ele não. Isso é uma coisa que dá medo para ele e eu amo isso. Ele começa, vai para trás um pouquinho e ele daí tipo, não faz isso, Michele. A cena a assim, gente né? já falou sobre isso. Nós estamos quase indo dormir e a Michele chegando assim com as mãos geladas na minha direção. E eu já não estou com a camisa. Imagina, eu estou exposto ali para tomar a mão gelada. Então, mas existe vai acontecer desafios. hoje de noite também. Hoje à noite vai Tenho acontecer. certeza. Tá certo. Mas são 31 anos de casado. E quando nós recebemos o convite para falar sobre casamento, sempre é um privilégio, porque nosso casamento, somos missionários americanos morando no Brasil, e tivemos o privilégio de plantar 13 igrejas entre 96 e 2008. Deus foi tão bom para nós, né? O traficante da nossa vila aceitou Cristo, foi batizado, glória a Deus. Os filhos nasceram naquela época, nossos filhos que hoje um é casado e está estudando para o ministério, ele é a esposa. Nossa filha vai casar com o ministro lá da Igreja Batista Monte Serrat e também está estudando ambos para o ministério. Deus tem sido tão bom para nós. E a gente fica pensando aqui nessas cadeiras, nessa oportunidade, e lembramos que em 2008 nós não sabíamos se a gente ia ficar casado. Após plantar 3 igrejas, veio uma crise forte de confissão um para o outro, onde nós precisávamos muito de ajuda. Onde nós entregamos ali em 2008 os 3 ministérios para os pastores que nós estávamos discipulando e fomos buscar ajuda, né? E fomos buscar pela primeira vez discipulado. A gente tinha passado por, né, fomos criados na igreja, ambos nós tínhamos passado por seminário e tudo, e nunca tínhamos experimentado um profundo discipulado, fazendo as perguntas, aquelas importantes que cuidam do coração da pessoa e ajudam prestação de contas. E Deus nos permitiu viver isso a partir de 2008. Isso que a gente casou em 92 e, né, como Deus é bom para nós. E somando agora são 15 anos vivendo restauração. E Deus nos dando o milagre, não só de nós sermos restaurados, mas de sermos agentes de restauração. Então a gente vem para uma cadeira assim, viemos para um momento desse com muito temor e alegria. E palavras de esperança. Então vamos orar. Baby, pode orar para o nosso tempo juntos aqui? Deus, nós te agradecemos mais uma vez por essa noite, Pai.
por esse povo aqui, que sentimos muito fortemente seu Espírito aqui dentro de noite, Pai. É tão lindo ver teu povo louvando a Ti, Senhor. E te agradecemos por mais uma oportunidade, Pai, que quem somos nós, Pai? Realmente a gente sabe que em qualquer momento você pode nos substituir, mas você nos escolheu para fazer alguma certa coisa, então eis nós aqui, Pai, para obedecer. Então, Pai, te pedimos a sua bênção especial sobre essa noite, para que a gente não fala nossas opiniões ou nossos pensamentos, mas que as palavras da gente é dirigido por Ti, Senhor. Para que se tem alguém aqui hoje de noite com necessidade especial, ou com alguma dúvida ou doendo, Pai, que pode ser realmente abençoada por essa palavra hoje de noite, Pai. E muitas vezes eu sinto que se temos esperança para a nossa vida, então tem esperança para qualquer um, Pai. Te agradecemos, Pai. Só temos o que agradecer, Pai. Muito gratidão, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai, nós te agradecemos. Amém e amém. Amém. Mandei umas fotos aí, vamos ver se aparece a foto da família Latham. Eu mandei no aspecto, tamanho do slide errado, então nós vamos parecer muito magrinho nessa foto aí, mas acontece, né? Vamos ver se aparece aí, muito magrinho. Mas pensa que esse é um lado humorístico da noite, né? As fotos. Essa anterior aí é nossos filhos com seus, já é cônjuge, né? Já é casado, e outro vai casar em abril. Esse próximo aí são eu e a Michele casando em maio, aí ó, 29 de maio de 92. Então volta e meia a gente tem momentos de foto familiar, e uma coisa que a gente sempre quer fazer é voltar e se a gente pudesse falar com esses dois ali. Se eu conseguisse ir lá, aquele segundo foto ali é a manhã depois da lua de mel. O outro é a noite anterior. Uma sexta-feira, outra é um sábado de manhã. E nós estamos prestes a embarcar numa vida de ministério, de aventura. E como eu queria, Michele, voltar 31 anos atrás e falar com esse jovem de 21 anos. Ambos tínhamos 21 anos naquele momento. E dizer, tem algumas dicas para vocês. Tem algumas coisas que eu queria muito falar para aquele Shane ali. Já sentiu assim? Se pudesse ir lá e falar, mas Deus nos dá algo poderoso. A gente pensa na máquina do tempo para ir e tirar problemas, e Deus nos dá uma máquina de restauração, que é chamado Evangelho, né? Trabalho na nossa vida, e todos os antigos erros e tudo, elas são restaurados para coisas que servem para a glória de Deus. É um milagre de Deus. Então nós vamos dividir com vocês hoje 7 conselhos que nós daríamos para os de 21 anos ali. Ali, já 7 dias depois, eles viriam para o Brasil como missionários. Eu não tinha sustento para sustentar uma esposa, eu tinha $300 por mês naquela época. Imagina, nós morávamos em Ipanema, na casa dos meus pais, e a gente pastoreava num lugar chamado Parada 59 de Cachoeirinha. Já ouviu falar? Nós estávamos pastoreando uma igreja bem aqui perto, algumas quadras para lá. E víamos de lá, assim, a gente às vezes não tinha gasolina para voltar para casa. Mas Deus fez tantas coisas, né? Você lembra daqueles tempos? Lembra alguma coisa do tempo de 59, quando a gente estava pastoreando aqui? E a Michele não falava nada de português. Trouxe ela assim. Eu fui criado no Brasil como filho de missionário, então eu já falava português, mas a Michele não falava nada de português. E eu trouxe ela para cá. O que tu te lembra? Bem, eu sabia uma frase, né? Tu pensa que alguém te ajuda com português, né? Então, socorro, ou por favor, me ajuda. Eu sabia uma frase: me liga mais tarde, gatão.
Isso é a frase. Então, imagina, perdida, eu estava no centro ensinando de aos Porto poucos. Alegre e só sabia falar, me liga mais tarde, gatão. Eu disse, Shane, o que você estava pensando? Eu precisava de um apoio, sabe? Socorro, banheiro, sei lá, eu não sei. Estou perdida. Mas, enfim, eu lembro uma vez que a gente fazia esse trajeto de Ipanema até 59, todos os finais de semana. E uma vez a gente fez um pote de espaguete bem grande. E a gente já conheceu alguns jovens naquela época. E eu lembro, um senhor e seu filho veio jantar conosco. Daí a gente pensou, tá, tudo bem. Então, ele serviu para o filho dele primeiro o prato de comida. E daí o filho disse, chorando, pai, não consigo comer essa comida, está muito, muito picante, não consigo. E eu pensei, poxa, nem pimenta botei, não, nada de pimenta. E daí o senhor tipo, falava, filho, tu sabe que eles não têm muita comida, é só isso que eles têm, come, é muito mal educado. Desculpe, gente, desculpe-me. E daí o filho chorava, e daí finalmente o pai também pegou uma mordida e estava... Sabe o que aconteceu? Um jovem da congregação ali tinha derramado de propósito um negocinho de pimenta do reino inteiro dentro daquele pote, de brincadeira, sabe? E daí a gente tinha que comer aquele, porque a gente tinha o que comer, né? Mas coitado do filho, e o pai falou, realmente está... Nós não tínhamos dinheiro para mais comida, tinha que terminar aquele pote lá. Outra vez, não foi um adolescente, foi a mesma situação, a gente tinha um pote de espaguete, né? E aí a Michele, sem querer, botou canela em vez de cominho. E aquela canela dentro do espaguete, mas nós comemos todo aquele negócio, porque é o que tinha. Faça Deus, primeiro conselho, faça Deus o centro da sua festa. Deuteronômio 14 é um texto que a gente leu lá no início, quando a Camila já tinha 1 ano, né? E nós atravessando a Bíblia, né? Então chegamos ali em Deuteronômio e tem uma passagem lá sobre dízimos, e é sobre o dízimo da festa. Então, aparentemente tinha o dízimo que era do templo, para as coisas do templo, tinha um dízimo que era cada 3 anos, então seria 3,3% por ano para órfãos e viúvas, e tinha um outro dízimo que era de festa. Quando eu peguei aquilo ali, já que eu tinha vindo de uma adolescência de festa e que estava sempre fazendo errado, aí eu achei uma passagem bíblica sobre festa, eu me apeguei naquilo ali. Aí eu fui ver ali que fala bem especificamente sobre se você mora muito longe de onde Deus for colocar seu nome. Então era antes, né, Deuteronômio é antes do templo de Salomão, eles não sabem onde é que vai ser o templo, mas um dia Deus vai fazer um local e diz, Deuteronômio 14, pode ler em casa, um dia você vai poder levar 10% do crescimento anual. Lá, se for muito, muito distante, pega em dinheiro isso, leva lá. E lá você vai comprar todos os... É que nem ir para o cesto aqui. Todos os ingredientes para a sua festa. E você e sua família... Imagina você gastar 10% numa grande festa, do que você ganha no ano inteiro. Vai ser bastante churrasco. Vai dar bastante momentos de mesa, né? E ali a instrução é para que os filhos aprendam a temer a Deus e ser alegre. E a gente entendeu naquele momento, olha, nós vamos ter uma família onde Deus vai ser o centro da festa, nós vamos gastar forte em festas familiares, e nem que seja, né, muito, muito caro, 10% do que a gente ganha no ano, naquele tempo não era muito, mas 10% nós vamos gastar em festas, e nossos filhos sempre vão poder lembrar, o pai e a mãe não encolheram a mão para fazer festas na família e sempre Deus estava no centro. Então, não sei se você tem tempo para fazer isso com os filhos em casa ainda, ou você quiser pegar os netos agora e fazer isso, investir neles, mas lembra que um dos princípios que a gente aprendeu foi que, já que o mundo lá fora quer dizer que a festa está com eles, bem antes disso, bem antes do carnaval, Deus já tinha pensado no espiritual e que a família tinha que gastar grosso em festas onde Deus era o centro.
E o resultado que dá é que os filhos começam a trazer os amigos e eles querem estar com esses pais. Olha, vocês têm que conhecer meus pais são legais. Então, vem para minha casa, porque lá tem uma festa. E essa festa, às vezes, a gente não tinha dinheiro, né? Às vezes, o que a gente fazia às vezes quando não tinha dinheiro para essa festa onde Deus era o centro? Então, às vezes a gente fazia acampa dentro, na nossa própria sala, né? E as crianças nunca sabiam quando a gente tinha muito ou pouco, sabe? E eu admiro muito, às vezes, que Shane parava tudo e dizia: a gente está aqui nessa felicidade por causa de Deus. E era um momento muito importante. Aqui tem 2 fotos, mas a foto da gente, a gente está numa trilha, é de graça, sabe? Não precisava também custar muita coisa, mas parava em todos os momentos para declarar que Deus era o Senhor da festa, todos os momentos. Então, eles criaram com essa cultura de saber que a gente está aqui por causa de Deus. É muito, muito importante. Alguns desses momentos vão ser muito simples, como fazer uma trilha. Outros momentos vão ser como a gente planejou um tempão para levar eles para a Europa conosco. E lá, dia 14 de fevereiro, que nos Estados Unidos é Dia dos Namorados, nós estávamos à meia-noite, 14 de fevereiro, no Torre Eiffel, olhando por cima daquele cidade de Paris, e a gente junta e faz a mesma coisa que a gente fazia na trilha, que não custa nada. Juntava as crianças do lado e dizia: olha, vocês sabem por que nós estamos aqui? Sabemos, pai. Por quê? Porque Deus é uma grande festa. Deus é o centro da festa. E os filhos aprenderam a entender que amar a Deus é a melhor coisa do mundo. Tá. Segundo conselho, cresçam e sirvam juntos. Né? A gente já percebeu casais onde um dispara na educação, o outro não tem oportunidade de estudar, o outro tá sempre lendo livros e o outro não sabe. Meu marido, ele lê. A gente, para os primeiros anos de casado, a gente leu muitos livros em voz alta, juntos, né? As Crônicas de Nárnia, para os meus 7 anos, a gente leu todos os 7 livros em voz alta, tomando um chazinho, lendo para o outro. E depois a gente pegou o ritmo de ler livros em voz alta, e agora, nesses últimos décadas, tem sido audiobooks altos, mas quando um lê um livro que o outro não lê, o outro já vai lá e dá o resumo daquele livro, para o outro não ficar para trás no assunto. A Michele, ela tem uma mente muito, muito abençoada por Deus, e vários livros que ela teve mais paciência do que eu de terminar o livro. Eu sinto que eu li o livro porque ela me falou o resto do livro, né? Fala um pouquinho sobre essa cultura da gente crescer juntos e servir juntos. Eu acho que quando a gente não serve juntos, e era só eu em algum ministério, ou só Shane, realmente existiu uma quebrança entre nós. E foi muito ruim, porque muitas vezes eu sentia, isso era um pouco mais tarde, depois de alguns anos no ministério, tipo, eu tenho algumas necessidades emocionais, mas Shane está muito carregado com as necessidades de toda a igreja. Então, que eu não vou incomodar ele com minhas coisas, sabe? Mas, e quando você não abre esses sentimentos uns com os outros, então o inimigo lança mentira de uma forma que parece a verdade. É terrível isso. Enquanto você não abre, então tu fica lá com aquilo como se fosse a verdade. Então, era muito ruim. Eu lembro muitas vezes pensando: eu preciso deixar Shane em paz com as 1000 problemas que a igreja estava passando, quando na verdade eu precisava agarrar nele e dizer: Shane, preciso de ti agora, vai ter que deixar o rebanho neste momento nas mãos de outra pessoa, preciso de ti. Porque enquanto a gente serve juntos, a gente agora é uma outra vida, é todas as noites. A gente tem o tal de debriefing, todas as noites, como é que foi teu dia, como é que foi tuas batalhas, como é que foi tuas vitórias, como é que foi teu dia, né? Então, para que o dia em que a gente toma para nós como sábado, toda semana, a gente não está amontoado um monte de coisas que tem que ser daí resolvido. Para a gente fica cheia de coisas que precisam ser resolvidas antes de poder curtir o dia, né?
Então, isso foi uma lição dura de aprender, mas muito, muito importante. E quanto antes que você consegue aprender essa lição, então melhor. Porque a gente agora vive em plena... Fala tudo. Total liberdade. A verdade te libertará. Ponto. Isso é muito, muito bom. E sabe, que o homem muitas vezes ele quer aquela caixinha do nada, né? Ele não quer, chegou ao final do dia, ele não quer ouvir de nada, né? Então, por isso que às vezes liga a televisão ou fica olhando o jornal, assim. Mas eu tenho falado para a Michelle, e ela está falando comigo, e eu posso estar aqui, ó. Então, não está funcionando a questão do debriefing se eu estou viajando no celular e eu disse, Michele, às vezes tu tem que vir me sacudir, porque eu estou zonzo, né? Aí tem que vir aqui, ó. E aí, Urias, ele tem uma regra que é assim, ó, tu pode me falar todas as coisas uma vez, não pode se repetir. E não pode prolongar. Senão vai até as 3 da manhã o debriefing, né? Ontem de noite, quando eu estava com meus pés gelados na barriga do Shane, e ele estava olhando no celular Messi, mais um vídeo do Messi. Eu disse, Shane, eu vou dormir. Ele disse, tá, só mais um vídeo do Messi. Quantos vídeos tu vai ter? Mas Michele, mas olha só esse gol aqui. Não, é bom ver gol do Messi, né? Mas valeu a pena, a gente é fã. Então, cresçam e sirvam juntos. Não permita que a igreja seja aquilo que causou o teu divórcio. Escuta só, não permita que a igreja seja o motivo do teu divórcio. Porque não vai ser a culpa da igreja. Mas, na realidade, a gente aconselhou um discípulo, um tempo atrás, que estava saindo do divórcio, e ele amava Jesus, e quando a gente conheceu ele já estava no processo do divórcio, e ele disse, pastor, e ele vinha para a nossa célula, e ele disse, pastor, minha célula na outra igreja, que eu fazia parte, multiplicou muitas vezes, e qualquer momento que o pastor dizia assim, precisa alguém para isso, e eu sempre dizia, eis-me aqui, pastor. E eu disse, sempre? Mas é por isso que tu está divorciando. Sempre? Não, peraí. Não pode ser aqui de novo. Nós começamos a discipular a vida daquele irmão, e Deus deu ele uma esposa e filho, e eles têm um casamento saudável, e ele não diz sim para tudo na igreja. Ele tem que saber que a família é a primeira responsabilidade dele. Então, sirvam juntos, cresçam juntos. E aí vem número 3, realize os sonhos um do outro. Um pouco do que a Michele acabou falando foi sobre o debriefing diário, né? Aquela meia hora antes de dormir, de poder falar um para o outro como é que foi o dia, se aconteceu alguma tentação, né? Se alguém deu em cima dela ou se alguma mulher também ficava olhando para mim, já fala. Isso é importante. Isso tira o poder do negócio. Quando está acontecendo uma coisa e você tem medo de falar para o teu esposo ou ela tem medo de falar contigo, isso ganha um certo poder do segredo. No teu tempo diário, só esses dias eu estava dizendo onde eu estou malhando, eu falei para a Michele, e ela às vezes fala para mim algo assim, sabe, Michele, eu estava saindo do treino e uma mulher ali me parou, perguntou, disse que meus tênis eram muito bonitos. E aí a gente estava falando, né? Eu estava falando na realidade com a treinadora dela, mas aí essa mulher entrou, meu Deus, teu tênis é muito bonito. Depois daqui começamos a falar sobre inglês, e eu falava, minha esposa, ela ensina inglês, meu filho também, minha filha também, mas no final deu uma frasezinha assim, tipo, mas eu gosto muito de falar inglês contigo, eu quero treinar contigo em inglês. Eu já vi de longe como o inimigo faz isso aí. Então, vai para casa e fala para tua esposa, lá onde eu estou treinando, uma mulher falou isso, vamos orar junto. Isso tira o poder do segredo. E vice-versa, né? Uma vez a Michele falou algo parecido para mim sobre, ela estava dando uma aula de inglês e o cara deu um elogio para ela, você é muito inteligente, você é muito... e ela chegou em casa, Shane, eu não gostei como o meu coração sentiu
com aquele elogio. Vocês têm esse nível de diálogo? É tão importante poder confiar um no outro, ser um apoio um do outro, para proteger contra as flechas do inimigo. Isso acontece quando você tem uma conversa diária, e o que eu queria dizer, realizar os sonhos um do outro, tem a ver com um conselho, a gente chama de conselho de vista. A gente botou esse nome lá atrás, a gente leu um livro, no primeiro ano de casado, que o casal, eles tinham, era Navigation Council. Fala um pouquinho sobre o que é conselho de vista. Era uma coisa que eles, de propósito, tipo, intencionalmente, sabia que o outro sonhava e trabalhava em prol daquilo, sabe, que aquele dá certo. Então, não só meus interesses, o que eu quero, mas também eu quero me interessar porque ele é interessado. E vai que ele quer fazer alguma coisa, tem sonho para ir para algum lugar, ou para escrever um livro, ou para ir, sei lá, N coisas que ele podia ter. Às vezes, casais... Pode mudar o slide, aí fala sobre esse exemplo aqui, ó, que está aqui no slide aqui atrás, ó. O do Álamo. I have it right here. Right, yeah. Do Álamo. Então, era um sonho do Shane conhecer o Álamo. E a gente estava em Texas, mas a gente estava 1h30 norte do Álamo. E ele disse, pai, a gente não precisa descer para ver isso, a gente pode ir direto, a gente estava meio corrido e desculpas. Eu disse, Shane, eu sonho teu desde criança de ver este lugar. Ele adora cantar aquela música. In the southern part of Texas, near the town called San Antonio, stands a fortress all in ruin that the weeds have overgrown. Não, essa é a história do Álamo, embalado. Enfim, a vida toda ele fala deste lugar, mas ele Sempre nunca quis ir tinha pro ido Álamo. lá. Mas finalmente a gente foi para lá. Mas para nós dá nada, assim, 1h15, 1h30 para baixo, sabe? E daí continuou a estrada e a gente foi. E ele ligou para o pai dele quando a gente estava lá, foi muito especial. E a gente precisa valorizar esses momentos um para o outro. Não só pensa que a gente quer ou pensa na coisa mais prática. Às vezes a gente precisa cuidar das coisas práticas, mas nesse sentido valeu muito a pena. E uma vez, esse outro retrato, onde nós estamos numa geleira ali, na realidade, isso aí é Montana, mas eu não achei a foto dos Andes. Mas um tempo atrás a Michele queria... ela queria voltar a cantar. A Michele canta muito bem. Ela cantava e antes de a gente ter aquela quebra no nosso casamento, ela cantava. Então ela deixou isso para trás e ela tinha um sonho de voltar a cantar numa banda. E a gente, olha, vamos. E ela escreve músicas e canta. É bem roqueira, né, a Michele? E eu disse, mas vamos fazer algo, então não, vamos montar uma banda com pessoas que a gente confia. E aí fizemos uma viagem missionária para Chile. E fomos cantar, e toda aquela viagem missionária, e aquela banda que a gente montou, que cantou em escolas lá em Valparaíso, em Cartagena, cantamos em vários lugares ali falando de Jesus, foi por causa que eu sabia que ela tinha um sonho de resgatar um dom que ela tinha de música, e parte da nossa restauração era ela entender que cantando e louvando a Deus, ela podia servir a Deus. E Deus estava resgatando aquela parte da vida dela. Então, seja cantar numa banda, ou seja, vir e sair do caminho para ver o Álamo, teu cônjuge tem sonhos. Tu não vai saber eles se não parar para ter momentos específicos de falar sobre isso. Então, tem o debriefing diário, que é aquela meia hora antes de dormir. Tomara que você não venha sofrer aquelas mãos geladas, né, durante esse momento. Mas tem momentos onde você sai para jantar. E você sai para um evento onde você... E esse é o conselho de vista, onde vamos botar assim, os olhos na situação do casamento, vamos olhar a missão do casamento e nós vamos ver onde é que precisamos fazer decisões e planejamento. Então, isso já nos leva para o número 4, que é a missão do casamento. Então, Michele, eu não sei se tu quer usar aqui para ler, nós recomendamos que cada casal tenha a missão do seu casamento. Se a tua empresa tem uma missão,
Se a igreja tem aquela missão escrita, por que a gente existe? E a instituição mais antiga, mais importante como a base da presença de Deus na cultura desde Éden, precisa saber bem qual é a missão do nosso casamento. Para a gente poder saber se estamos acertando ou não. Para os filhos olhar ali e dizer, pai, mãe, vocês vão fazer tudo isso. Então a gente começou a ajudar no pré-nupcial outros casais a ter uma missão do casamento. Aí eu fui para casa um dia e disse, Michele, eu acho que nós não temos um. A gente meio que sabe, mas eu estou falando para os outros fazer isso é uma coisa terrível, falar para os outros casais montar a missão. Então nós fomos ministrar um casamento em Gramado, onde a base do casamento, a entrada era a missão do casamento, o lembrete em cada mesa era a missão do casamento, e nós ainda não tínhamos a nossa escrita. Então a gente pegou aquele final de semana para pegar ali naquele café da manhã de hotel, aquele café, várias voltas para o buffet, né? Primeiro ali bolinho, iogurte, depois vem aquele ovos com bacon, sei lá. Na primeira rodada, ela escreveu a missão dela, eu escrevi a minha, aí a gente voltou para comparar uma missão com a outra e pegar as frases-chave e formar uma só missão. Pode ler para nós a missão do nosso casamento, aí eu vou até te dar aqui para ser um pouquinho maior para te ler. É certo que todo mundo já sabe mais ou menos o que quer no casamento. Então, escrever mais ideias e depois juntos os dois é muito legal. Seremos uma prova viva que casamentos felizes existem. Nossa comunicação será baseada em amor, respeito incondicional. Fortalecidos pela alegria, construiremos um legado de missão, serviço humilde, romance e aventura, vivendo destemidamente, sem receios, refletindo Jesus. Enviaremos nossos filhos ao mundo para fazer um impacto pela eternidade. E a gente já adicionou mais uma frase, mas eu vou ter que fazer alguma coisa na parede, tipo, que ele não vai... Michele fez o giz na parede, né? Então, se tu entrar lá em casa para visitar, os filhos já viram muito... Eles vão ler ali. Pessoas vêm que não conhecem Jesus ainda, e eles olham na parede, o que é aquilo ali? Aquilo é a missão do nosso casamento. Aí eles lêem, às vezes ficam chorando até o final. Todo mundo quer viver um grande romance, um grande casamento, como coisa de filme, mas talvez eles nunca pensaram que depende deles escrever a missão do casamento e depois correr atrás disso. Então, o que a gente tem feito, isso que foi escrito talvez uns 5 anos atrás, colocado na parede, e a gente agora, cada ano, no nosso aniversário de casamento, a gente está focando em uma frase e desenvolvendo aquela frase. O que realmente significa seremos uma prova viva que casamentos felizes existem? Deu quase uma briga montando a missão, né? Foi assim que aconteceu. Voltamos do pão de queijo, né, da rodada pão de queijo e iogurte, aquela primeira rodada. E a Michele tinha dito na frase dela que ela queria que casamentos felizes fôssemos, essa frase é dela, seremos uma prova viva que casamentos felizes existem. E eu disse, não, mas teologicamente, alegria é mais forte do que felicidade. Não foi a coisa tão boa para falar, porque isso meio que feriu o que ela estava querendo dizer. Eu disse, felicidade eu penso naquele sorriso do Walmart, né? Aquele sorriso amarelo. Esse não foi a coisa certa a falar também. E eu disse, não, mas a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Isso é mais teológico. Michele de Chene, eu não quero uma coisa teológica nesse primeiro momento. Eu quero dizer que nós podemos sorrir junto, que podemos realmente ser felizes. Não precisa tirar isso. Aí a gente calmou os humores, né? Calmamos, né? Calma. E eu pedi perdão por ter falado do Walmart, do sorriso, aquele amarelo. E nós botamos os dois, né?
seremos uma prova viva que casamentos felizes existem. Sabe que muitos casamentos teológicos e cristãos, parece que os caras estão com vinagre no chimarrão, sabe? Aquele negócio. Já viu cristão que está com vinagre no chimarrão? Parece aquela careta assim. Cara, isso não é de Deus. Se tu vai para a igreja e teus filhos não te vê sorrindo, como é que pode? Então, casamentos felizes existem. Nossa comunicação será baseada em amor e respeito incondicional, fortalecidos pela alegria. Graças a Deus entrou. Construiremos um legado de missão, serviço humilde, romance e aventura. Vivendo destemidamente, sem receios, refletindo Jesus, enviaremos nossos filhos ao mundo para fazer um impacto pela eternidade. Faça uma missão. Coloque num lugar público, para as pessoas poderem ver, principalmente seus filhos. 5. Sejam curadores feridos. O que é um curador ferido? Bem, a filosofia de curador ferido é se por eles feridos nós fomos curados, então por que não por nossos feridos outros não podiam ser curados? Então, se Deus permite que você passe por algum momento muito difícil na sua vida, não pensa, tem uma pergunta, por que essa coisa ruim aconteceu para mim, mas tem uma outra pergunta, que é, ao invés de perguntar por que coisas ruins acontecem para pessoas boas, o que pessoas boas fazem quando más coisas acontecem? Então, é só isso, vira a pergunta um pouquinho. E que Deus permitiu que a gente fizesse com a nossa história de casamento e outros momentos na vida, como essa foto que está vendo, quase a gente perdeu o nosso guri com 6 anos de idade, mas depois a gente viu muitas vezes na vida que a gente podia ajudar, dar esperança para outros casamentos, dar esperança para outras famílias que passassem por momentos muito difíceis. A passagem que está ali, ó, próximo slide, é Isaías 53. Pelas suas feridas somos curados. Somos discípulos do homem que reflete isso, então também pelas minhas feridas outros podem ser curados. Essa é a essência do que significa tomar sua cruz e seguir a Cristo. Então, o que acontece é que às vezes temos tanto medo dos filhos ver que nós temos uma ferida, que a gente fica escondendo as feridas, nunca ficam bem curados e não servem para nada além de dor. Então, uma ferida bem curada, ela com vulnerabilidade e autenticidade, Deus usa para fazer grandes coisas. Por isso que a Bíblia está cheia dos erros dos santos e dos heróis da Bíblia, porque aquilo é usado para fazer grandes coisas. Então, eu quero ter um livro chamado Curador Ferido, que é Wounded Healer em inglês, que a gente leu enquanto a gente estava aprendendo, estávamos curando e aprendendo que a nossa história poderia ser curada também, poderia ser usado por Deus. Tem um livro que vale a pena, talvez você já leu ou já viu, que é A Lama e a Obra-Prima, do John Burke. Dentro desse livro tem um capítulo sobre nós, sobre a gente restaurando o casamento, e o nome desse capítulo é Curador Ferido. Então a gente foi aprendendo sobre isso, a nossa história também tem sido usada por Deus. Olha só algumas frases de um livro chamado Curador Ferido, de Henry Nouwen, que era o professor de religião em Harvard, alguns anos atrás. Ele diz o seguinte: nossa própria experiência com solidão, depressão e medo pode se tornar um presente para outros, especialmente quando recebemos bons cuidados. Enquanto nossas feridas estiverem abertas e sangrando, assustaremos os outros. Já viu alguém contando a história deles que não está curado? É assustador, né? A pessoa já sai uma acidez
assim nas palavras, eles estão magoados ainda, eles estão falando e aí cortam aquela outra igreja, cortam aquele outro irmão e sai de uma forma que não traz nada de cura, e aí todo mundo notoriamente vê que aquela pessoa está ferida ainda. Mas tu já falou com alguém que passou algo muito difícil e sai graça, e sai amor, e paciência, e tu diz, pá, se eles passaram por isso e estão aqui, eu também posso passar pelo que eu estou passando. Então, existe alguns textos que nos falam sobre isso, né? Qual é um dos textos que nos lembra, Michele? Tem em Coríntios que fala sobre, eu acho que eles não estão aqui, mas lembrando assim de mente alguns textos que falam sobre consolação. Já que eu não lembro, tu fala, baby. Deve ter alguns, né? Muito legais. Não, É 2 Coríntios capítulo 1, Certo. por ali. Mas tem um texto da consolação ali. Se lembra o que diz sobre consolação? Por que são consolados? You're consoled to... Yeah. Tá certo. Depois ela vai largar para mim. Fala aquele versículo lá. Vai vir os pés gelados hoje à noite. Tá. Não, mas a gente fala muito sobre isso, sobre como a dinâmica de como funciona o curador ferido. Quando você é consolado, você está sendo consolado para consolar. Né? Quando você é curado, você está sendo curado para ser a cura para outras pessoas. Né? Tem uma outra citação do livro. O início e o fim de toda liderança cristã está em dar sua vida pelos outros, para fazer suas próprias experiências dolorosas e alegres disponíveis como fontes de esclarecimento e compreensão. Profundo. Esse é o início de toda a liderança cristã. Isso quer dizer que não faz sentido nenhum um líder não ser vulnerável. Não faz sentido nenhum pai e uma mãe não conseguir ser vulnerável com seus filhos, prontamente admitir erros. Fala um pouquinho sobre como isso funciona aqui, que Deus tem usado nossa vida para consolar outras pessoas. Na verdade, eu gosto de pensar sobre isso numa forma que uma vez o Shane, eu acho que foi que perguntou para Camila, quais são teus aspectos favoritos, assim, que tu gosta mais dos teus pais, né, de nós? E ela falou, olha, vocês não são perfeitos e quando erram, confessam e perdoem. Então, era simples para ela, não era porque a gente era perfeito, ao contrário. Ela viu muita coisa que a gente fez de errado, a gente tinha problemas, só que a gente também tinha cultura daí, depois de tudo aquilo que a gente passou, de abrir, né? E o outro tem a graça de receber um perdão, né? Ou escutar e oferecer perdão e graça. E os dois pedindo perdão. É uma cura total para não só os dois, mas também para a família. E quando a família age dessa forma, outras famílias querem isso. A gente não precisava correr atrás. Pessoas corriam atrás. Ouvi falar que vocês sobreviveram. Alguma coisa. Eu preciso disso para a minha vida. Então, a gente... É isso. Isso nos leva ao sexto conselho, que é desenhe uma planta baixa da sua casa. Desenhe uma planta baixa da sua casa. Então, o teu plano do casamento, eu sei que ficou baixada da sua casa, mas é para ser baixa da sua casa. Qual é o plano de construção do tipo de casa que você vai oferecer para os seus filhos? Porque o que acontece? Quando os filhos começam a crescer, vai ter aquele pergunta, a que nível eu vou exigir deles
que vão para a igreja, ou que não podem fazer isso ou aquilo. E será que minha casa vai ficar tão restrita que eles vão querer ir embora? Aí vem decisões, às vezes, onde, sem querer, os pais... Pensa no filho pródigo, ele não viveu todo a terra distante dentro da casa do pai. Só que pais com medo acabam causando, trazendo a terra distante para dentro de casa, com medo de perder o filho. Deixa eu te dizer, pais, força e coragem, amor, deixa a terra distante lá e tenha um ambiente de resgate. Se tu não tem nada para resgatar, eles vão voltar para quê? Se tu não manter, se o ovo podre lá da terra distante está dentro da tua sala, ele vai voltar para que novo ambiente? Então você tem que construir intencionalmente uma casa do pai para ser um resgate para o filho quando ele acordar lá na terra distante. E às vezes tem que até deixar o filho ir para a terra distante para que ele tenha uma casa no qual voltar e ser celebrado e celebrar. Então Deus veio nos mostrando ao longo dos anos nossa planta baixa da casa que a gente queria construir. E esse eu vou te mostrar e você tenha, ore, pega os princípios que Deus tem vivificado na sua vida e faça a sua própria planta baixa. Pode pegar essa, mas tenha um conceito de que tipo de lar você está construindo. Então, no nosso ver, a casa do Pai, ela tem fundação em Cristo. Essa pedra está construída em cima de Jesus. Isso é meio básico, é bíblico. O piso em cima da fundação, amor do casal. Por causa que Cristo é nossa fundação, nossos filhos têm que ver nós como nosso amor e saber que nunca vamos deixar um ao outro. Eles não podem ficar ouvindo os pais falar: eu vou te divorciar, eu vou te largar de mão, mulher. Sabe? Eles têm que saber que o amor dos pais resiste, até passa por estresse às vezes, porque esse é o mundo real. Mas a gente sempre volta e pede perdão, sempre volta e pede perdão para os filhos, pela atitude que a gente teve, e sabem que a base em cima de Jesus é o amor que nós temos um com o outro. Oração é o telhado, a proteção, Tudo vai ser protegido por oração. Fala um pouquinho sobre como você tem sido usado por Deus orando por nossos filhos, entendendo teu compromisso, tua responsabilidade de ser, eu vou orar para meus filhos. Sim, eu acho que isso é muito, muito importante. E durante anos e anos a gente pede que nossos filhos sejam crianças que façam boas decisões. A gente pede que Deus faça com que Ele que guia os passos dos nossos filhos. E um exemplo disso, porque às vezes a gente precisa, todos os dias, desde não sei quantos anos atrás, o Shane começou a pedir Deus para ele sabedoria, mais e mais sabedoria. Pede de Deus, Ele vai dar com generosidade sabedoria. E Shane começou a orar assim, isso também como meu líder no lar, também comecei a orar para a sabedoria para a minha própria vida. Eu lembro um dia, eu estava jogando ping-pong com meu filho, e a gente estava com playlist tal, tocando, e eu escutava algumas músicas que não combinavam conosco, sabe, tipo, eu não gostei, mas daí dentro de mim deu a vontade, de dizer, tira essa e essa música. Mas daí eu pensei, não, eu tenho orado muito para a sabedoria, então eu vou fazer outro jeito. Eu disse, Gabe, enquanto a gente jogava, eu escutava algumas músicas que, na verdade, não combinam com o que Deus está te chamando para ser, de homem. Então, eu só queria passar isso contigo, que, sei lá, vai pensando. A outra vez que a gente foi jogar, eu notei várias músicas que não estavam mais. Eu acho que se eu tinha dito para ele, tira tal e tal música, ele teria tirado, porque ele é um guri muito obediente. Mas ele não ia entender por quê. Ou não era para ele ouvir de Deus direto. Então, deixa o guri escutar de Deus e ora
para Deus inunda também o filho com sabedoria, né? Porque ele também tem linha direta para o Espírito Santo. Eu acho que mães e esposas sempre querem ser o Espírito Santo na vida de todos. A gente não pode fazer isso. Realmente a gente tem que deixar. Nós sabemos qual é a nossa responsabilidade. Nossa ajudadora, né? E a mãe que ora para os seus filhos e deixa o Espírito Santo seja quem ele é na vida da nossa família. E pais, não tem momento mais sagrado que aquela madrugada, você caminhando, se humilhando diante de Deus, caminhando para cá e para cá, assim, Deus, meus filhos precisam de ajuda, Deus. Eu me lembro que a Camila estava na Austrália, estudando lá na Hillsong, e nós não tínhamos o dinheiro para ela ir para lá, e aí oramos, mandamos ela assim, chegou um e-mail, um WhatsApp dela, pai, eu preciso de comida, e eu tinha $3 na conta, e ela estava lá precisando de comida. Eu comecei a orar e clamar a Deus. Era um dos meus grandes medos. A nossa filha está do outro lado do mundo e eu não poder fazer nada. E a Michelle tinha feito uns pastéis de forno naquela noite. E eu disse, Deus pode mandar comida por fax. Eu sei que nem existe mais fax. Mas Deus pode transportar esse pastel de forno para lá. E aí eu comecei a orar, e aí a Michelle viu que eu não estava comendo minha porção dos pastéis. O que você está fazendo? Eu estou jejuando porque Deus vai mandar isso para ela lá. Aí aquela noite fiquei acordado orando, Deus manda aquela comida. Se alguém tivesse aqui, filho de pastor, filho de missionário, de seminarista, nós íamos convidar para... E era sábado à noite, então ela ia cantar, eu sabia que ela ia servir domingo lá, e era a vez dela de cantar na entrada lá do culto, e eles têm um corredor, tem um café, e ela ia estar cantando ali, ela estudava composição musical lá, e ela ia servir, mas ia com fome para servir, porque ela não tinha comida, nós não tínhamos nada para mandar, e Deus, que alguém possa dar comida para ela. E no próximo dia então, de manhã, eu acordei domingo, já era de noite lá, e liguei para ela, Camila, alguém te deu comida? Pai, como tu sabe? Eu sei, porque eu pedi a Deus para mandar por fax aí. E clamor, jejum, e sabe o que aconteceu? Ela estava ali cantando, ali perto do café, chegou um cara, e eles estavam com um enrolado, né, com espinafre e queijo, bem parecido com calzone, bem parecido com uma coisa que eu não tinha comido. E o cara disse, eu quero um para mim e um para aquela guria que está cantando ali. Coisas pequenas, né? Às vezes é a vida do teu filho. Cubra tua casa com oração e as colunas que vão manter essa casa para cima. 4 colunas que Deus tem nos identificado. Bom exemplo dos pais. O que você vai pedir de seus filhos dar mau exemplo? Né? Às vezes o bom exemplo é confissão. Às vezes ninguém é perfeito, então o bom exemplo às vezes é confessar, pedir perdão. Tu se estressou com a esposa, chama os filhos, você viu como eu falei com a tua mãe? Me perdoa, fui mau exemplo. Isso já é bom exemplo. E os pais não fazem porque não querem que eles tomara que eles não notaram. Eles notaram, pode crer. Teus filhos notam quando você pisa na bola, né? E depois, se tu não confessar, eles vão te jogar na cara isso aí. Então é melhor confessar. Eu acho que muitas vezes a gente fica com aquela falsa humildade, tipo, não olhe para mim, não me imita, né? Mas várias vezes nas cartas do Paulo, ele fala exatamente isso. Me segue. Pode me seguir como exemplo. Me imitem enquanto eu imito Jesus. Isso é uma grande responsabilidade, mas a gente é chamado para não usar uma desculpa, mas sim de viver de uma forma que a gente pode ser imitado. Imagina você tem isso, pode me imitar. Nem sempre a gente pode dizer isso, mas é muito importante que a gente vive por dentro dessa ideia. Pode me seguir. Segunda coluna da casa do pai
verdade destemido com amor. Não tenha medo de falar a verdade para os seus filhos. Filhos, filha, a maneira que você está gastando dinheiro, você vai falir. O pai te ama, mas a maneira que você está estudando não é... Você não vai conseguir fazer faculdade desse jeito. Não sei o que é a verdade que você precisa ouvir. Aí eu me lembro que uma vez nós chamamos a Camila e ela... O Gabriel, nesse caso, chamamos o Gabriel e nós dissemos, olha, não é essa para ti. Mas ele já estava falando assim, trocando muito recadinho. Ele disse, ó, não é essa aqui. Para ti não é. E a gente já orou, entendemos que não é, então já vou te falar, não é para ti. Já com a nossa filha, a gente começou, ela estava noivada com alguém que ela conheceu lá fora, e faltava 2 meses para o casamento e nós já sabíamos que não era o cara. Já ficou claro. Já tínhamos pago a primeira parcela do aluguel do evento. Não tinha volta aquele parcela. E ela já estava aqui, os parentes dele tudo já tinham comprado passagem da Europa para cá. E a gente orando de Deus. Não é o cara. E eu falei para a Camila, a Michelle falou, olha, nós estamos orando, eu sei que falta 2 meses, mas nós estamos orando para ter certeza que é. Mas nós sabíamos que nesse momento ela tinha que ouvir de Deus. E realmente Deus usou, eu comecei a orar, Deus, bota a sua mão na cabeça dessa figura, aperta até ele falar tudo que a gente vê que está dentro dele. E sabe o que aconteceu? Ele falou, largou essa para Camila. Nós nunca vamos morar perto dos seus pais, porque teu pai é tóxico. Isso virou meme para nossa casa. A gente põe camiseta Shane lá com... tóxico. E Deus usou isso aí para salvar a nossa família. Porque meu pai é tóxico? Ele está sempre empurrando o ministério para vocês. Ele vai empurrar nossos filhos, os netos dele, para ser missionários, e isso é tóxico. Aí ela disse, tu acha que meu pai é tóxico? Ele nunca empurrou nada de ministério. Ele sempre foi um bom exemplo. Olha, acabou. Graças a Deus. Por esse tipo de toxina. Aquilo foi. Agora vai entrar outra coluna. Amigos e ambientes, tem que cuidar. Olha, tu tem que saber o nome de todas as pessoas que passam tempo com os seus filhos. Tu tem que saber, tem que ter conversas com eles. Como é que tu vai ter conversa com eles? Abre tua casa. Abre tua casa, seja generoso com comida, muito hambúrguer, né? Chama todos os amigos dele. Quando a gente se mudou para Porto Alegre, para ficar perto de onde eles estudavam, no Colégio Batista, pedimos para Deus um apartamento. A gente tinha casa pago em Gravataí. Não precisava se mudar para pagar aluguel quando a gente já tinha casa pago. Mas nosso discipulador na época, o pastor Tércio Shane, tu está muito distante. E esse translado, tu está ficando longe dos teus filhos. E ele nos indicou e nós entendemos que era de Deus. Deixamos nossa casa alugada, nos mudamos para Porto Alegre para que nossos filhos estivessem mais perto do grupo de jovens da igreja. Só isso. Deu bastante trabalho. Mas a gente pediu um apartamento 100 metros da escola, Colégio Batista, para eles poderem levar os amigos no recreio, no almoço, levar amigos lá para casa. Deus nos deu esse apartamento de 100 metros dali e volta e meia, nas terças-feiras tinha 19, 16, 20 pessoas comendo lá em casa. Deu uma conta alta de comida. Adolescente comendo. Fala um pouquinho sobre a Nath. É lá onde a Nath, nossa nora, né, ela sentou comigo, ela estava brigando muito com a mãe dela, mas muito com a mãe dela. E foi um dia depois desses almoços que sentei com ela e naquele momento ela não tinha entregado a vida a Jesus ainda. E comigo, que privilégio, né? Ela entregou a vida a Jesus num desses almoços. E agora é nossa nora. Então,
é muita coisa que a gente nem sabe que Deus tem preparado, né? Pode acontecer. E nestes momentos, porque a gente abriu a casa, né? Engajamento total é aquela quarta coluna. Não dorme no volante. Pais, imagina uma pessoa dormindo no volante com toda a família dentro do carro. É o pai, depois da pandemia, durante a pandemia, hoje. Pai, eu não sabia. Eu não sabia que meus filhos estavam vendo isso no celular. Eu não sabia que eles estavam com esses amigos. Ficamos surpresos que eles não acreditavam em Deus. Nós ficamos surpresos que nossos filhos pensavam que ele é outro gênero, sabe? Não dorme no volante. Conversas diárias, engajamento total com os filhos. Eles, olha, às vezes, posso confessar agora, era assim, chegar na escola deles uma meia hora antes de saltar a aula e chamar, eu preciso da Camila, e às vezes era para o Gabriel, preciso do Gabriel. O que é? É uma situação familiar. Aí chegavam, sabe? O que é, pai? Sorvete. Vamos para o sorvete, vamos para teu restaurante favorito. Matar a aula com o pai é a melhor coisa que tem. Matar a aula com o pai, eles não vão matar com os outros. Depois eles ficaram falando para os amigos, meu pai veio me buscar para matar a aula. Tá? Por que não? E as professoras me chamaram uma vez para lá. Nosso dia da família era terça-feira. Então, às vezes, eu fazia esse negócio de tirar eles cedo na terça. Aí me chamaram uma vez a orientadora. Eu notei, parece que são terças-feiras que teus filhos faltam mais. Tem alguma coisa acontecendo? Tem. É nosso dia da família. E às vezes eu pego eles cedo para honrar eles, levar para um restaurante favorito e eles sentir que faltaram aula. Já pego para isso. Olha, não estou recomendando, se tem uma professora aqui, conselho tutelar, pessoal, meus filhos já estão crescidos. Engajamento total. Não durma no volante. Uma das formas mais legais para escutar o coração do seu filho é pergunta para ele pedidos de oração, para te ver. É uma janela para dentro da alma dessas pessoas queridas. Eles vão falar algumas coisas, desde pequenininho. Eles vão falar coisas que a gente não tinha ideia que eles estavam pensando. Né? Nós tínhamos o dia, e nossos filhos no início gostaram, depois não gostaram, e agora que são adultos, às vezes eles dizem, pai, eu preciso falar contigo. Se lembra do pergunte qualquer coisa? E agora, como adulto, eles vêm voltar no... Mas teve uma época da adolescência, pai, não, nós já sabemos dessas coisas. Eles dizem, não, mas tu que tem que perguntar qualquer coisa. Então, tivemos um momento muito precioso, pergunte qualquer coisa. E às vezes, esse pergunta qualquer coisa eram, pai, por que você faz isso? Pai, tu não acha errado fazer isso? Pai, esse tipo de pergunta... Mas não é pergunta qualquer coisa. Engajamento total. As paredes da casa do pai, aquilo que segura tudo, aquilo que abraça toda essa casa, a alegria do Senhor. Graças a Deus. Pode botar felicidade junto. Amém? Alegria do Senhor. Se tua casa não é um ambiente alegre, teus filhos não vão querer estar lá. E se tu vive falando de Deus e tua casa não é alegre, quem também não é alegre? Deus não é alegre. Porque você vive falando de Deus, de igreja, de Jesus, e parece que está tomando chimarrão de vinagre. Não, graças a Deus não. Você tem que rir facilmente, deixar os filhos fazer brincadeira contigo. Não seja tão sério. A alegria do Senhor é a nossa força. Aleluia. Fala um pouquinho, Michele, sobre a janela. Nós não ficamos só dentro de casa, a gente olha para o futuro, a visão profética dos pais, profetizando o futuro dos filhos. Se alguém não profetizar para os teus filhos o bem,
Se tu não fizer, quem vai fazer? Eu acho muito importante que a gente tenha sonhos para nossos filhos. E eu lembro, Camila, que porque queria casar com alguém que vai ser no ministério. E a gente sempre apoiou essa ideia. E eu acho que quando você ora por dentro disso, então vai acontecer. Quando você diz, filho, tu pode, filho, tu vai longe assim, filho, tu consegue fazer. É muito legal, porque eles começam a acreditar, né? Eles vão escutar muitas vozes. Então, faça com que sua voz fale palavras encorajadoras, palavras positivas, sabe? Não aquelas coisas de, nunca vai conseguir fazer aquilo. Isso nunca vai acontecer. Não te decepciona com aquilo. Não. Vamos encorajar e profetizar palavras de bênção para dentro da vida dos nossos filhos. Amém. Então a gente fecha a ideia da casa com na sala principal uma mesa, a mesa da família. Tem que ter a mesa da família. Tira o celular dali, tira ali o teu trabalho, teu laptop, trabalhando enquanto está comendo, a família ali, cada um dividido em seu espaço. Tira tudo da mesa ali que não contribui e coloca a família na mesa, uma boa comida na mesa, um olhando para o olho do outro. Como é que foi teu dia? Como é que Deus apareceu na tua família, no teu dia? Tu quer saber o que Deus me falou hoje? Olha só, Michele, o que Deus te falou? Camila, o que Deus te falou hoje? Essa mesa familiar, então a gente quer chegamos no sétimo, o nosso último conselho para Shane e Michele, de 21 anos. Eu queria que alguém viesse me falar isso lá atrás, ou talvez 10 anos atrás já seria bom, né? Como você pode montar a sua mesa familiar, estabelecer uma mesa familiar que fará um impacto no mundo, onde você vai enviar seus filhos, lembra a última frase da missão? Enviando nossos filhos para fazer o impacto para a eternidade. Então a mesa, ela é muito simples. A mesa, são 4 mesas, e a primeira é a mesa com Jesus. Vamos usar Salmo 28 para construir essas 4 mesas, mas a primeira mesa é mesa com Jesus. Todos nós, antes dos pés tocar no chão, temos a oportunidade de começar aquele dia com a mesa com Jesus. Jesus, te entrego esse dia, hoje tudo que vai acontecer, teus pés, às vezes eu giro os pés, estão começando a tocar no chão, traz os pés de volta para a cama. Deus, antes que eu começar o dia, todas as minhas palavras são suas, deixa eu honrar minha esposa. Tu entrega, mesa com Jesus, abre na hora que tu abre os teus olhos, e aí você vai ceiar com Ele. Para mim, ceiar com Ele significa aquele primeiro vitamina é versículo do dia. Versículo do dia. Uma vez esse ano o versículo do dia foi, e Judas foi e, né, isso não foi um bom versículo do dia. Judas foi e se enforcou. Deu problema naquele aplicativo. Eu tive que escolher um outro versículo. Não gostei daquele para aquele dia. Versículo do dia é o primeiro comprimido, assim, tá. Depois os pés chegam no chão, já estou na mesa com Jesus, e para mim é Provérbios do dia. Hoje foi Provérbios 29. Provérbios 29 tem um versículo ali que diz, aquele que o orgulho, ela leva a ser humilhado, mas a humildade leva a preparar a pessoa para a honra. Esse foi meu pequeno tirada do Provérbios do dia 29. A Michele tem o ritmo dela, e um pouquinho depois eu vou escutar um pouquinho mais da Bíblia, que passar pela Bíblia no ano. Mas a Michele, como é que tu começa tua mesa com Jesus todo dia? Como é que é o teu ritmo? Então, é exatamente isso. Eu agradeço a Deus pelo dia que vai vir, né? Que a gente nunca sabe o que vai acontecer, mas a gente agradece por tudo, o bom e o ruim. E daí o primeiro momento é realmente passar tempo a sós com Deus. É necessário para mim. Eu entro sempre na palavra e dizer para Deus, por favor, fale comigo através desses versículos. No momento, eu estou lendo 2 Reis, e é sobre guerras e reis que são terríveis e
faz a mesma coisa que eu fiz. E é tipo, às vezes eu digo, Deus, o que é a lição de hoje? Mesmo de ontem, anteontem. Mas realmente eu quero ser falado de mim que a Michele fez o que o Senhor aprova, não a Michele fez o que o Senhor reprova, né? Então, como é feliz quem teme ao Senhor, quem anda nos seus caminhos, você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. A pessoa que caminha com Deus, ele senta na mesa com Jesus e ele é uma pessoa que é temente a Deus. E essa pessoa, ela transborda para a família. Então, está aqui a mesa familiar, ó. Tu vai chegar na mesa familiar transbordando algo que estava lá na mesa com Jesus. Tem algo para falar. Ensina teus filhos a fazer isso. E aí, filho, o que você recebeu de Jesus hoje? Então, eu e Michele, agora que estamos só nós dois em casa, né? A gente transborda um para o outro, sabe? E ela vem me falar o que ela... Então, depois que ela já esteve uma hora lá embaixo falando com Jesus, e eu aqui em cima, a gente senta, o que Deus te falou então? E o que você vai fazer sobre isso? Então, a gente pergunta um ao outro e a gente edifica um ao outro ali na mesa familiar. Então, se seus filhos vêem vocês fazendo, eles também vão fazer isso. E a mesa familiar, sua mulher será como videira frutífera em sua casa. Então, o cara que aqui está no ponto de vista do homem, né? Mas tanto o homem quanto a mulher começa o dia com Deus, mesa com Jesus, depois eles transbordam para dentro da família. E aí, o que acontece? As pessoas, os componentes da família começam a ser edificadas. Então, o homem, assim, ele é uma estrutura para uma videira crescer em volta e conseguir desenvolver tudo que Deus tem para ela ser. A sua mulher será como videira frutífera em sua casa. Seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da televisão. Não? Ao redor da mesa. Então, vem a pergunta, você tem essa mesa na tua casa? Os filhos sentam em volta da mesa como brotos de oliveira, eles ainda não têm oliva para ser pressionado e eles não têm as azeitonas ainda. Um dia vai ter, eles vão ser produtivos e dali vai sair bênção e unção, mas ainda não, agora eles são brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Então você vai investir transbordando lá de Jesus para a mesa familiar. E o que acontece? A mesa com a família de Deus vai ser bem diferente. Tu vem para o culto, tu vem para a assembleia, vai lá para a sua célula e você vai ver que os relatos da família que tem mesa, baseado na mesa com Jesus, é bem diferente. Eles conseguem edificar um ao outro para amor e boas obras. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor, que o Senhor o abençoe desde Sião. Então, no Velho Testamento, não tinha igreja ainda, o ponto de encontro do povo de Deus era Sião, ali naquele morro onde tinha o templo, e está dizendo, olha, o povo lá que se encontra ao redor de Deus, eles são abençoados, porque lá na casa deles tem mesa, onde os filhos são brotos de oliveira e a esposa é a videira frutífera. Porque o cara é temente a Deus. Uma mesa derrama na outra, e aí imagina uma comunidade que tem igreja assim. A igreja que põe a mesa para a comunidade, para que você veja a prosperidade de Jerusalém todos os dias da sua vida, veja os filhos dos seus filhos, que haja paz em Israel, vocês vão mudar o mundo. Senta à mesa com Jesus, construa uma mesa familiar, transborda para essa mesa aquilo que você recebeu de Jesus. Tua família vai transbordar na igreja e o povo de Deus vai transbordar no mundo. Deus, eu peço que hoje à noite, aquilo que você tem disso, que você tem do que a gente falou, para edificar famílias, Deus, que você possa edificar nesse momento. Se tem alguém aqui, Deus, que você quer que venha te conhecer, porque isso tudo parece tão distante, mas a primeira mesa, aquela mesa com Jesus, pode ser iniciado hoje. Se tem alguém aqui, Deus, que você está dizendo para eles, eles estão ouvindo,
que hoje à noite é a noite de salvação, onde eles vão chegar e dizer: eu preciso começar a ter esse tipo de relacionamento, mas eu quero ter aquela primeira mesa com Jesus, eu ainda não tenho. Então faça esse milagre hoje. Salve casais, salve pessoas, indivíduos aqui hoje que precisam sentar à mesa contigo. E dali vão derramar para a família. Tem alguém aqui hoje que você diz: Gene, Deus está falando comigo. Eu preciso ter aquela primeira mesa. Dali vai começar a derramar para os outros. Se tem alguém que Deus está falando contigo, só levanta a mão para mim poder orar contigo. Tem alguém que Deus está falando contigo: hoje, Gene, eu preciso ter aquela primeira mesa com Jesus. Tem alguém? Tem alguém aqui que Deus está falando contigo? Amém. Amém. Tem alguém que Deus está falando contigo assim: Gene, a gente precisa formar a mesa familiar. A gente teve um pouco, tentamos, deixamos, esquecemos, mas a gente quer sair daqui hoje comprometido em ter uma mesa familiar no centro de uma casa do Pai, cheio de alegria, onde há um resgate para os filhos que precisam voltar. E hoje a gente quer estabelecer esse tipo de mesa familiar dentro da casa do Pai. Alguém? Só levanta a mão se Deus está falando contigo. Amém. Amém. Nós vamos ter a oportunidade de você responder com fé. De você dizer: eu ouvi de Deus, eu quero fazer o primeiro passo de obediência. Vamos cantar agora. Todo mundo pode ficar em pé. Eu e a Michele vamos ficar aqui. Nós vamos estar orando por vocês. Vamos nos ajoelhar aqui. Se Deus está falando contigo para tomar uma decisão sobre o seu casamento, sobre a tua vida espiritual, faça isso também. Pode vir aqui se ajoelhar. Deixa Deus agir na sua vida, no seu casamento. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, que conceda sua graça que te dê paz. Dos teus filhos, que a bênção se derrame
até 1000 gerações. Tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos, que a bênção se derrame até 1000 gerações. Tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos, que a bênção se derrame até 1000 gerações. Tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos, sua presença te acompanhe por detrás, por diante, do seu lado e em ti. É contigo, é por ti, e de dia e de noite, sua entrada e saída, o teu riso e o teu choro. É contigo, é por ti, 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 é contigo, é por ti. No nosso celular, da Michelle e meu, nossos filhos e agora da Nora e do futuro genro, temos um grupo no WhatsApp chamado G10. O G10 significa 10 gerações que ninguém vai se afastar do Senhor. Eu vi um texto um tempo atrás sobre Josué e Moisés estava dizendo: um dia Josué vai vir e vai ganhar essa batalha, e era gerações no futuro que ia acontecer isso. E sabe que eu peguei aquele texto e disse: olha, eu vou clamar, Michelle, vamos clamar 10 gerações para Deus. Meus filhos podem reiniciar a contagem lá no futuro, vou pedir 10 agora. Então isso quer dizer, meus pais são a primeira geração, a gente contou com eles. Meus pais, eles foram a primeira geração de cristão na família deles, tanto meu pai quanto minha mãe. Nós somos a segunda, os pais dela também. Então nós somos a segunda geração. Nossos filhos já são o terceiro. Isso quer dizer que meus netos, meus bisnetos, ninguém vai se afastar do Senhor. Será que vai acontecer? Claro que vai acontecer. Nunca vai ouvir sair da minha boca uma palavra contrária a isso. E se alguém se afastar, é porque Deus vai trazer eles de volta, porque todas as gerações vão estar orando: vem de volta, nós te amamos. Todas as casas dos meus filhos e netos vão ter mesa no meio daquela casa, vai ter alegria nas paredes, e vai ter temor ao Senhor, e as mulheres vão ser videiras frutíferas, e eles vão criar filhos ao redor da mesa, que vão ser como brotos de oliveira. E nós estamos lançando essa visão para eles. Você lança a visão para os seus filhos? Eu já ouvi pais dizer assim: filho, quando tu sair de casa, tu faz o que tu quiser. Se arrependa dessa frase. Não, filho, quando tu sair dessa casa, tu vai servir a Deus, tu vai ser temente a Deus, você vai fazer muito mais do que nós fizemos para Deus. Você vai levar a próxima geração para frente, e nós vamos, nos próximos 10 gerações, ninguém vai se perder, e nós vamos para céu falando isso. Meus filhos um dia criando seus filhos e falando para os netos e bisnetos deles, eles vão lembrar: nosso pai, nosso avô
ele tinha um sonho que ninguém ia se afastar do Senhor. Deus, eu peço que você possa multiplicar a visão de que ninguém das nossas gerações, diz bem ali no Salmo 128, os filhos dos seus filhos, paz em Jerusalém. Deus, eu creio que você vai fazer isso na nossa família, na família de cada um que está aqui se consagrando para Ti, Deus, e dos outros pessoas que estão começando a nascer o sonho na mente deles, que olha, eu posso ter uma família de gerações, ninguém vai se afastar. Amém. Amém.